Então bora. 2, 13. Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um CNM, o Conexão Novo México, podcast em que a gente começa falando de alguma série, que a gente escolheu Breaking Bad. Se você chegou aqui, esse é o 4º episódio e hoje a gente vai falar da season finale da primeira temporada de Breaking Bad. Nos episódios anteriores do CNM, do Conexão Novo México, a gente falou no primeiro episódio dos episódios 1 e 2, segundo programa, vou falar programa quando é o CNM e episódio quando é da série, que fica mais fácil de entender, né? No segundo programa a gente falou dos episódios 3 e 4 de Breaking Bad, da primeira temporada. No programa passado, que foi o 003, a gente falou do 5 e 6 de Breaking Bad e hoje a gente vai falar do season finale, que é o episódio 7. E a gente vai aproveitar para fazer um apanhado geral da temporada, já que tem um número ímpar de episódios nessa temporada. Então a gente vai fazer um apanhado geral, ver algumas curiosidades que rolaram durante as gravações, curiosidades de bastidor e tudo mais. E claro, trazer a nossa opinião mais do que fundada, né? Experiente em séries, para avaliar essa primeira temporada. E eu não faço programa sozinho, quem tá aqui comigo é o Maximiliano Meyer. Opa, aí Marcinho, tudo bom? Tudo bem, beleza? Que som, hein? Coisa linda. Os guris estão investindo em equipamento pesado, não adianta a grana entra, né? E a gente começa a reinvestir, né? O patrocínio tá assim, ó, escorrendo dinheiro. Não tem mais onde gastar. Daqui a pouquinho nós vamos ter patrocínio aqui no programa. Tô te dizendo isso. Olha aí. E quem mais tá aqui com a gente é o Gustavo, né? Na verdade, o Max tá voltando, né? Tava boa as férias na semana passada. Cara, eu não pude vir porque eu comi demais. Fui numa pizzaria e não deu, não consegui. Não deu. Tá bom. Desculpa aí, fãs, perdão. E o Gustavo Schenfelder, né? Seguramos as pontas aqui, de boa. Pontas seguradas. E aí, Mar, e aí, Max. Olá. Mar e Max. E eu já vou dizer assim, ó, é a última vez que eu uso o microfone do telefone, né? Porque a próxima vai ser profissa quanto os meus 2 amigos de bancada. A cada novo programa que a gente faz aqui tem um upgrade já, né? É verdade. O estúdio do Márcio tá cada vez melhor ali atrás. Inclusive a gente tá nesse momento fazendo se você tá vendo o programa gravado depois, né, que foi pro feed do serviço de streaming, tá ouvindo apenas o áudio ou vendo a gente no YouTube, será que pode falar agora? Eu não sei, né? Não tenho essa experiência. Pode falar o nome das concorrentes ali nos vídeos ou não? Pode. Porque a gente tá transmitindo ao vivo. A gente faz a transmissão a partir de hoje, né? Começando hoje. Se der tudo certo, a gente vai fazer sempre a transmissão da gravação ao vivo na Twitch. E aí você só precisa procurar lá Conexão Novo México, você encontra a gente. E no YouTube a gente vai colocar depois os programas na íntegra, editadinho ali, com alguma outra, uma trilhazinha, o nomezinho bonitinho em cima da gente. E no feed, obviamente, vai o programa em áudio já, mais cortadinho também. Enfim, para agradar todo mundo, né? Se o cara gosta de ver ao vivo, ele vê lá na Twitch. Se ele gosta de ver o programa na íntegra, né, de forma pausada, ele pode ver lá no YouTube. E se gosta de ouvir só o áudio, pode ouvir em qualquer serviço aí de áudio, até no YouTube, que também dá pra ouvir só áudio, né? E os cortes, Márcio? Vai ter cortes? Cara, eu acho que não precisa ter corte, sabe por quê? Porque a gente não tá entrevistando gente famosa que vai ter um corte magnífico, né? Não vejo a necessidade, de fazer isso, até porque... Mas hoje o Gustavo tem uma bomba. É? Vai largar no final do programa. Ele tem uma crítica pesada pra fazer pra prefeitura de Balneário Camboriú. Bom, então tá. Ele vai falar sobre o que aconteceu, com a verdade sobre o alargamento da faixa de areia. Não percam. A verdade que ninguém revela, né? Por trás da areia. Por debaixo. Só pra quem ficar até o final. Eu tava olhando aqui. Tem 3 pessoas assistindo. 2 delas são vocês, por acaso? Não sou eu. Pois é. Eu abri, mas fechei logo em seguida porque tem um pequeno delay, daí eu não sabia se eu olhava pra cá, se eu olhava pra cá, se eu olhava pra lá. Isso tem um delayzinho. Pessoas que estão assistindo, coloquem ali
Manda o chat pra gente, manda um alô pra gente, que a gente já vai começar, né? Sem muita enrolação, vamos direto pro nosso assunto principal, que é Breaking Bad. Então, se você que tá vendo aí, por acaso, viu na Twitch lá uns 3 caras abobados conversando, eu te explico rapidinho o que a gente faz. Eu tive a ideia da gente conversar sobre séries, né? Reviver aquele momento que a gente assistia um episódio e aí no dia seguinte, ou nos dias seguintes, enquanto aguardava um novo episódio da série que a gente estava assistindo, a gente ficava conversando, vendo teorias, né? Cada um dando a sua versão da interpretação do episódio que tinha passado e tal. E hoje em dia não se faz mais isso, né? Faz muito pouco, na verdade. Porque primeiro que tu pode assistir tudo sob demanda, né? Tu assiste uma temporada inteira em um final de semana, ou às vezes uma série inteira, dependendo do tamanho da série e tal. E eu sempre gostei muito de falar das séries que eu gosto, né? Das séries que são as minhas prediletas, ou daquelas que realmente valem a pena falar, por exemplo, né? Tem muita sériezinha que o cara assiste meio que de sangue doce, assim, né? Não tá muito afim e tal. Mas tem séries que marcam a nossa vida, e é sobre essas séries que a gente gosta de falar pras pessoas, e até ser meio chato, né? Tipo, o cara testemunha de uma série, né? Fica querendo obrigar as pessoas a assistirem. Então, essa foi a ideia central para a criação desse programa. E como a gente não é nenhum crítico de cinema, de cinematurgia, de séries e tudo mais, a gente pensou então de fazer um programa que a gente começa falando de uma série que a gente está assistindo, e aí, como nós somos os reis de abrir parênteses e falar sobre qualquer outra coisa, né? Então a gente começa falando sobre uma série específica, e aí vamos abordando os assuntos que vierem à tona durante o programa. E diferente da grande moda dos podcasts atualmente, né, a gente não quer ficar aqui durante 5 horas. Então o programa vai ter sempre por volta de 1h30 no máximo. E aí dá pra gente falar da série, dá pra gente divagar bastante sem se alongar demais, né? Por que vocês estão rindo, cara? Não, eu pensei numa coisa. A hora que tu falou que, diferente dos outros podcasts, a gente não tem patrocínio, né? Nem audiência. Mas isso vai mudar. Vai. Todo mundo começa, né? A gente já tem... Com exceção de gente famosa. Cara, tem 4 espectadores nesse momento. Capaz, pra mim só aparece 2 aqui. Só ninguém mandou chat ainda. Manda um chat pra nós aí. Acho que não custa nada mandar chat ali na Twitch, né? E a gente é novo também na Twitch. Simplesmente não faço a menor ideia de como faz pro negócio bombar aqui, enfim. Então manda um chatzinho pra ver, gente. Quem sabe dá uma dica aí pra nós. E vai ser legal. O Marcos mandou agora um chatzinho, né? Eu não podia mandar chat porque tinha que seguir o canal. Eu não tava seguindo, mas agora eu já tô. Então é isso. Tem que seguir a gente. Então vai ser difícil que alguém comente primeiro, né? Mas enfim. Eles podem seguir, né, cara? Pode seguir, comentar e vazar também, se quiser. Não faz de mal. graça pra seguir. Isso. E aí tem o esquema lá de sub, né? Se você tem Prime, tu pode dar um sub lá na Twitch e, Eu vou dar um sub. a gente ganha uma graninha. Acho que é isso. Então bora, vamos falar de Breaking Bad. É o season finale, né, cara? O season finale é literalmente o final da temporada, né? Vale ressaltar, pra quem tá ouvindo hoje aqui pela Twitch principalmente, ou quem vai ouvir depois da gravação, o episódio 03, que oficialmente não tá no ar ainda, a gente tá gravando eles pra depois colocar no ar na ordem, obviamente. O episódio 3 eu achei que foi o que a gente menos fugiu do assunto, né? A gente ficou praticamente 1h30 conversando, eu e o Gustavo, e abordamos demais os episódios da série em si, menos assuntos que talvez seja o Max o problema do... Eu peguei direitinha. Quem é que puxa os assuntos paralelos? Pode ser, né? Vamos ver. Vamos ver hoje como é que vai ser. O mais legal é os parênteses, cara. Não, com certeza. Eu torço pra chegar ao final pra gente começar a falar de aposta esportiva e de coisas que não tem nada a ver. No episódio 2 a gente começou falando da economia de El Paso, né? É verdade. Então bora. Então, vocês lembram o que rola no começo do último episódio? Na verdade, o que relembra o Max, que não tava aqui, Gustavo? O que acontece no episódio 6, né? Que é o anterior ao season finale. Se você quer saber do principal? Exatamente. Ou você quer que eu faça um resumão da... Não, o principal mesmo. Não, é o principal, né? O grande punch. Eu acho que o grande punch foi uma explosão, ou o nome Heisenberg sendo dito pela primeira vez, e uma grande explosão.
Heisenberg. Então, se você tá vendo a transmissão ao vivo, né, e ainda não assistiu Breaking Bad, infelizmente vai estar cheio de spoiler aqui da primeira temporada, né? A gente tenta não soltar spoiler dos episódios que vão seguir à frente, apesar de que sempre escapa alguma coisinha. Mas se você não viu Breaking Bad, é bom que você vá assistir a primeira série, né? Assista a primeira temporada para depois acompanhar junto com a gente. Mas quem viu a primeira temporada, vou dar 20 segundos para quem não assistiu a série saltada aqui, né? Deu, acho que tá bom. Então o Walter, na verdade o que aconteceu foi que o Jesse, o Walter e o Jesse precisavam achar um lugar novo para eles vender a droga deles, né? E aí eles conheciam, o Jesse na verdade conhecia o tal do Tuco, né? Que era um bandidinho ali da região. E aí ele vai lá pra conversar com o Tuco pra tentar vender a droga. O Tuco caga a pau, ele pega a droga, não paga, né? E literalmente manda pro hospital Jesse. E aí o Walter pede o contato do Tuco e vai lá falar com ele, né? E aí, claro, o Tuco é aquela pessoa excêntrica, né? Pra lá de orgulhosa e soberba. Começa a rir da cara do Walter, né? E aí rola aquela belíssima cena do Walter explodindo tudo e saindo com o nariz sangrando, sentindo aquela adrenalina, né? Cara, essa cena é muito foda. É top 3 cenas da primeira temporada. É verdade. Essa daí, a cena da banheira caindo, que não pode faltar, porque, né? A cena da explosão, na real, ela é a grande virada, né? Do Walter para Heisenberg, né? Que é a primeira grande... na verdade, o Walter já deu sinais de mudança de atitude, né? Durante a primeira temporada, quando ele vai lá e quebra o joelho do cara que tava fazendo bullying com o filho dele, né? Atitudes em casa, né? Com a Skyler. Se torna mais viril, né? Eu sempre falo isso, eu falei umas milhões de vezes, parece que eu tô repetindo, né? Que ele vira mais presente na cama, né? Com a esposa. Então ele foi dando sinais dessa mudança, né? O próprio Piti, no primeiro episódio, quando ele dá Piti lá no Lava Jato, né? Pede demissão, sai derrubando tudo os negócios, tipo, completamente inconsequente, né? E aí a explosão acaba se tornando o ponto alto da virada Heisenberg, apesar dele, durante os próximos episódios, especialmente no 7, dele ter ainda momentos de lucidez, ou momentos em que ele é lembrado por algo ou por alguém que ele ainda é, tipo, o Walter White, entende? Que eu quero falar disso logo no... Começa, né, o episódio com ele na sala de reunião, né, dos professores, né, da escola, onde o camarada lá foi acusado de roubar as coisas que, na verdade, foi o Walter e o Jesse que roubaram, né? O Walter que roubou. E ele tá viajando na batata primeiro, e daí ele começa a passar a mão na perna da Skyler, né? Mostrando a virilidade dele, né? Exatamente. Acabou de falar. Não, ele tava ali vivendo aquele êxtase de Heisenberg, inconsequente, e de repente ele é chamado a atenção, né? Ele fica aquele constrangimento maravilhoso, né? Que ele tá, tipo... Ele tá curtindo, a Skyler tá curtindo ali, e de repente todo mundo tá olhando pra eles, querendo ouvir. Com aquele sentimento de pena, né? Nossa, o Walter White tá com câncer. A orientadora, salva de palmas. A orientadora chama, né? O Walter, que tá de licença médica, né? E fez questão de estar aqui pra ajudar, né? Muito obrigado, Walter. E aí todo mundo batendo palma pra eles ali. A Skyler, né? Completamente constrangido, quer dizer, ela tava meio fora de si, assim, né? Por causa daquele momento ali. E aí então ele é lembrado que ele não é o Heisenberg, né? Naquele momento ele era só o Walter. Sensacional, muito bom. O Walter é um professor de química que cuida de um laboratório que acabou de ser roubado, né? Então estavam com itens faltantes e ainda teve que, como se não bastasse, fazer a leitura de uma lista de produtos que foram roubados. Exatamente. E que mais pra frente ele faz nova lista, né? Justamente, é um episódio de listas. Né? Um episódio que ele faz listas mais de uma vez.
Ele tem que... Não, na verdade, na hora da reunião, ele tem que ler a lista das coisas que foram roubadas, né? Isso. E logo depois certamente foi ele que fez, né? Claro. E aí, logo depois disso, ele corta pro núcleo lá em que ele vai conversar com o Jesse, né? O Jesse tá... primeiro tem essa outra parte, né? Que o Jesse tá com a casa pra vender, né? E tem uma corretora de imóveis lá apresentando a casa pra várias pessoas, né? Na verdade, tava apresentando pra uma família e posterior ela coloca, tipo, abre um feirão, né? Pra mostrar a casa, né? Vocês lembram disso, não? Eu lembro. Um open house, né? Era pra ser uma família, daqui a pouco começa a chegar gente, não para mais. Não, ela literalmente faz como o Gustavo falou, um open house, né? Ela bota umas bandeirinhas lá pra quem quiser chegar pra olhar, pode ir. Então encheu de gente na casa deles. Mas é uma situação que a gente quer falar mais pra frente, né? Exato. E aí, no episódio 6, eles conversam com o Tuco e tal. Não, isso. Ele explode lá o Tuco, enfim. E ele vai falar com o Jesse. E o Jesse é muito bom, porque eu guardei essa frase, né? Eu reassisti ontem o episódio e ficava com um sorriso no rosto enquanto eu olhava. Porque o Jesse fala assim... Bom, o Skinny Pete disse que tu ia falar com o Tuco, né? Mas pelo jeito que se tu tá aqui inteiro, né? Tu desistiu, né? E aí o Walter fala, não, eu fui lá falar com ele, né? O Jesse dá uma risadinha, né? E aí o Walter joga o dinheiro que o Tuco devolveu pra ele no colo do Jesse e fica, tipo, incrédulo, né? Ele começa a dizer, o quê? Esse dinheiro é dele e tal. Muito bom, né? Ele não consegue entender como que o Walter conseguiu sair vivo, né? Do Tuco e com o dinheiro ainda, né? Nessa hora aí o Walter já tá carequinha, né? Sim, tá ele rapou a cabeça, de né? chapéuzinho. O chapéu ainda não, na verdade. O chapéu ele vem depois, mas ele acaba de ser chamado pelo Jesse de Lex Luthor. Isso, ele tá parecendo Lex Luthor. E aí, então, eles voltam a falar com o Tuco. E aí acontece a cena que a Gabi ficou me olhando e eu tava rindo pra TV. É exatamente essa, né? Porque daí eles voltam a falar com o Tuco porque eles tinham que entregar a droga que eles tinham combinado, né? Que era 1 quilo, né? E eles não conseguiram produzir tudo por causa dos problemas com o trailer, né? E aí o Tuco dá aquele showzinho dele, fala, né, que eles estão de sacanagem, que eles tinham combinado 1 quilo e tal. E aí o Walter consegue convencer ele a entregar o dinheiro inteiro. O dinheiro da porcentagem de 1 quilo, né? E aí quando eles estão saindo, o Walter diz... O Jesse já tava mais tranquilo, né? Louco de medo de apanhar de novo, né? Ou de morrer. Recém do hospital. Exato. Não, e óbvio, né? A cena deles esperando o ferro velho também tem um momento muito bom, porque eles estão de óculos, o Walter tá de óculos escuros, né? E aí o Jesse se sente... E aí entra pela primeira vez o chapéu. Isso, e aí com o chapéuzinho, né? Pra ser outra persona e tal. E o Jesse se sente pressionado a usar o óculos também, né? Até a Gabi comentou esses óculos de camelô, né? Parece os óculos deles. O Ray-Ban. Década de 90, né? Isso. E aí, quando o Tuco tá indo embora, o Walter diz, não, eu quero todo o dinheiro, né? Que o Tuco tinha no saco, né? Ela dava 50 mil, se eu não me engano, né? 50, 70 mil. E aí o Jesse quase desmaia, né? Tipo, o Walter tava confrontando o Tuco na frente deles, né? O Tuco mais louco que o... que o próprio Tuco. O mais legal da negociação do professor Walter é que ele faz o Tuco pagar pela hospitalização do Jesse, né? Ele faz ele pagar pelas custas médicas, não faz? Não é agora? Não lembro. Faz? Sim. É porque ele fala assim, eu quero tudo, né? Daí o Tuco vira para ele, o quê? Eu quero todo o dinheiro que tu tem. Conta do hospital. Por causa do... sim, verdade. Ele fala as despesas e tudo mais, e daí ele pede já o adiantamento pra entregar. Pega o adiantamento pra entregar a droga da semana que vem, né? E aí quando ele tá virando, ele diz, que tu acha de 2 quilos então, né? Daí o Jesse fica mais alucinado ainda, porque eles sofreram pra entregar 1 quilo, né? E aí o Walter promete 2 quilos pro Tuco. É que pro Walter tava fácil, né? Era só conseguir os insumos, né? E o Jesse já sabe o que acontece, né? Se tu mente pro... Exato. Já sabe o que vai acontecer. Só uma questão de conhecimentos gerais.
Na verdade, eles falam em 4 pounds, né? Que isso não dá exatamente 2 quilos, mas para uma livre tradução típica brasileira, foi arredondado para 2 quilos. Dá quanto, Gustavo? Daria 1 quilo 1,814369948. Se eu não me engano, é 452 gramas 1 pound. Uma coisa assim. 453 gramas 1 pound. Ai, olha aí, rapaz, aí por 1. Exatamente. Então, primeiro eles tinham combinado 2 pounds e depois o Walter ofereceu 4 pounds e eles acabaram entregando um pouco mais que 4 pounds, né? Entendi. Mas na tradução dava 2 quilos, né? 2 quilos, Eles arredondaram. Na legenda eles arredondam para 2 quilos. Assim como no início do episódio, aparece um quadro escrito math igual a death, né? Que seria um trocadilho a respeito da palavra metanfetamina e a palavra morte, que lá funciona, né? Aqui não. Mas daí eles traduziram na legenda como meta é igual a morte. Exato. Mas ninguém fala meta para metanfetamina aqui, né? Sim. Enfim. Nem tem metanfetamina no Brasil. Se fosse traduzir em português, seria metanfetamina, a vida termina. Eu apoiaria, eu inclusive diria para os policiais colocarem exatamente essa frase no quadro. Aqui no Brasil isso se traduziria no nome das operações, né? Exatamente. Car wash. Exato. Qual seria o nome da operação? Seria recuperação. Não, uma coisa com... Como é que quando o cara fica por uma matéria no colégio, tem que fazer de novo? Recuperação. Não. Quando Reforço. Tu passa de ano, mas tu tem que continuar indo lá pra fazer aquela aula. Tu não reprova, mas tu não passou. Aí como tu fica Reforço? só uma matéria... Não, cara. Aqui lá na nossa cidade era reforço, não disso. Progressão, acho que era em Rio Pardo. Ok, Rio Pardo é uma cidade muito assim. peculiar. Progressão em Química ia ser o nome da operação. Também. Ué? Pode ser? Química do Mal. Ah não, esse é o nome da série, né? Química do Mal. E aí, o que acontece depois? Vocês lembram? É claro que eu lembro. É claro que eu não lembro, eu tenho a pior memória daqui. Eu espero vocês me refrescando aí pra eu dar comentários. Então, Gustavo, o que acontece? A gente tá pulando a parte onde existe uma festinha de aniversário pra Holly, que ainda não nasceu, ela tá na barriga da mamãe. Ué, como é que faz uma festinha de aniversário pra quem Não, nasce? é o chá de fralda, pô. Desculpa aí, eu usei a palavra errada. Mas é que isso é uma coisa típica, né? Porque daí tu faz a filmagem, diz assim, quando ela tiver X anos, a gente vai revelar esse vídeo pra ela vai se sentir emocionada e tudo mais. E é interessante porque tá lá o irmão, né, filmando tudo, inclusive coisas indevidas. Os peitos da convidada. E a Marie já começa a dar o seu showzinho, né? E a gente começa a ter uma noção que ela é realmente uma no pobreza ladra, no riqueza cleptomaníaco. Shoplifter. É isso aí. Sim. E quando o Walter chega, a gente consegue ver também uma emoção nele. E aí, né? Puta ator, puta que me pariu. Mas, desculpa o palavreado. Puta ator, né? Porque, na verdade, ele dá pra sentir que ele se emociona quando ele vai falar com a câmera. Porque ele não sabe, né? Se ele vai estar vivo quando ela assistir esse depoimento dele. Então, ele dá um depoimento realmente emocionado e... Parece que vai acontecer alguma coisa errada naquele momento, mas não acontece. É simplesmente um depoimento emocionado. Numa câmera estilo The Office, né? E estilo Bruce de Blair, exatamente. Isso. Cloverfield monstro. E aí acontece bastante coisa legal nessa cena, porque eu sempre chamo a Marie de Betsy, porque é o nome da atriz. Não sei por que eu guardei na cabeça o nome da atriz e não da personagem. Mas a Marie, né, presenteia
É Holly, né? Ou Molly? Holly. Que era pra ser Esmeralda. Segundo a Marie, né? Ela chama durante o vídeo inteiro ela de Esmeralda, né? Que vai ser o nome, não sei o que, bababá. Daí quando corta pra Skyler, ela fala, né? Só pra te avisar que teu nome é Holly, não Esmeralda. Enfim. E ela dá tipo um puta presente, né? Dá uma tiara de ouro branco com brilhantes. A Skyler achou, tipo, ficou apavorada com o presente, né? Lindo, maravilhoso e tal. E aí depois, conversando com o Walter, ela disse, acho que eu vou, esse presente aqui de certo, que é da tal loja, né? Porque cidade pequena e tal. E aí ela vai lá até naquela loja pra trocar o presente, né? Ou devolver, pegar o dinheiro. Pegar a grana, né? Pra usar no tratamento. Exato. Mas isso acontece depois de um outro momento que acontece aí nessa festa, que é quando a Marie presenteia o negócio, o próprio Hank, né? Que é a justiça em pessoa, né? Ele fica mal de ver aquele presente, né? Porque no fundo ele sabe que aquilo lá tem grandíssimas chances de ser fruto de furto, né? Ele já tá desconfiando dela, né? Ou ele já sabe que ela tá roubando. Eu acho que ele já sabe, cara. Ele meio que... Se ele tem as contas da casa, ele tem que saber, né? Porque com certeza aquilo era caro e se ele sabe quanto ele ganha, quanto ela ganha e os custos de vida, né? Então ele tem que saber que aquilo é roubado. Eles citam $600, né? Que, não, tipo, $6.000. 6 mil? 6 mil. Eu ia dizer que $600 era um valor elevado, né? É. 6 mil. Eu acho que era 6 mil, deixa eu dar uma conferida. E aí já paga um tratamento já um pouquinho. Aí o Hank convida pergunta se o Walter tem alguma coisa mais forte pra tomar. Eles vão lá tomar um whisky, acho. Lá na área da piscina do Walter. E aí rola um negócio que é espetacular, né? Que o Walter fala... O Walter, né, já tá com a cabeça... enquanto ele tá dentro do corpo do Walter, o Heisenberg... Ele também tá pensando em coisas do Heisenberg, né? Então ele começa a questionar o Hank sobre coisas que são ilegais, né? Se coisas que hoje são ilegais, um dia não podem não ser, né? Obviamente se referindo às drogas, né? E aí o Hank fala, tu tá falando de maconha? Aí o Walter fala, sim, claro, maconha. Daí ele disse, Aí ele disse, não, mas quem sabe outras coisas, né? Cocaína, metanfetamina. Mas é legal porque assim, só pra corrigir, realmente eles falaram $600. Desculpa aí pela vergonha que eu passei. Mas Não, é porque é o seguinte, cara, eu pensei o seguinte. Nos Estados Unidos uma coisa de $600 é caríssimo, né? Certamente. Cara, no Brasil nem se fala, né? Mas... Aqui seria realmente quase 6 mil. É, exato, mas tipo, 6 mil seria tipo um absurdo. É um presente que acho que a Gretchen poderia ter dado, entendeu? Não a Marie. A Gretchen, no máximo, dançaria um piripipiri. Olha só, na verdade... Casaria seguinte, cara, com a Skyler. É interessante pelo seguinte, o Hank ficou mal porque ele sabia que aquele presente era caro e poderia ser roubado. Aí ele vai pra fora, bebe um whisky e puxa charutos cubanos, que são ilegais. Isso. E possivelmente foram roubados. E daí foram recuperados pela polícia, né, pelo FBI, e foram dados pro Hank. Então, na verdade, ele falou que ele faz ele disse que faz um serviço, faz um favor pra um cara do FBI e o cara repassou, é verdade. Esse é um detalhe muito importante. Porque foi daí que o Walter puxa o assunto das coisas ilegais. Isso. E na verdade ele ainda faz uma pequena provocação, um fundo de provocação, dizendo o que é a maconha, porque na verdade ele acha que o Walter tá fumando maconha, né? Mas o Walter não sabe que o Hank sabe, ou que o Hank acha que sabe. Então ele dá uma largada assim, tipo, tá fumando maconha. Mas o Walter não fisga, né? Porque a Skyler, né, que levanta essa bola. Sim, por causa dos episódios, que acha que Na verdade é tudo culpa da Marie, né? A Skyler fez uma pergunta pra Marie, e a Marie já foi lá e contou pro Hank que achou que era o Walter Jr. e daí ele fez todo aquele passeio com ele, né? Falando isso, você sabe que aqui na nossa produção tem um
um dado aqui sobre a primeira temporada que foi lançado 10 mini documentários, mini episódiozinhos de Breaking Bad, né, no intervalo da primeira pra segunda temporada. De coisas... Tipo, episódiozinhos legais, assim, como se fossem arquivos pessoais dos personagens. Por exemplo, o primeiro mini episódio é uma cena da Marie e do Hank na cama. Ela vestida de policial, sabe? De momento íntimo. É bem divertido, né? Mas é estilo câmera... Estilo Bruxa de Blair, sabe? Câmera na mão de alguém filmando. No caso desse em específico, é a Marie coloca a câmera no criado mudo ali e... Pode falar criado mudo? Coloca... Não pode. Coloca a câmera naquele imóvelzinho ao lado da cama e deixa ali, entendeu? E aí tem outros mini episódios, tem um link, eu vou mandar pra vocês e compartilhar aqui com o pessoal também. Outros mini episódios mostram, por exemplo, no dia do casamento do Hank, da Marie, sabe? Coisas como se fossem arquivos pessoais dele, bem legais. Por que eu tava falando disso? Eu esqueci agora. A gente já comentou que o Jesse era pra ter morrido nessa primeira temporada? Não, ainda não. A gente pensou podemos deixar isso pro final do episódio aí, do nosso programa. Desculpa, foi mal. Não, eu lembro agora que tinha essa questão dos episódios, mas eu não lembro agora por que eu queria falar desses mini episódios. Bom, deixa assim. Mas tem uma frase que ocorre durante esse papo do Walter com o Hank que é muito boa. Porque daí o Hank dá uma lição de moral no Walter, né? E fala, tipo, o presídio tá cheio de gente que acha que coisas ilegais amanhã vão ser legalizadas, né? Meio que dá um sermãozinho, né? E o Walter, tipo, se finge de coitado e fica por isso mesmo. Finge de desentendido. Exatamente. Eu não lembro agora exatamente a ordem dos fatos, mas o Walter vai... Depois tem essa cena depois do chá de fralda, tem um momento lá com o Tuco, certo? Que aí Certo. O Jesse fica loucão, né? Querendo saber onde é que eles vão arrumar todas as coisas. O Walter faz uma bela lista de materiais que o Jesse precisa captar para eles poderem produzir. Na verdade, a festa é depois, Márcio. Primeiro acontece a reunião com o Tuco, acontece a lista, e aí vem a festa, e depois da festa corta pro Jesse chegando com os... beleza. Perfeito. Com tudo que ele conseguiu comprar. Exato. Mas na hora dessa lista, o Jesse tá completamente irritado, né? Porque o Walter prometeu uma quantidade que eles não teriam condições de conseguir, né? Já tava apertado para produzir 2 pounds, é isso? 2 pounds, exatamente. E aí o Walter prometeu o dobro, né? E aí o Walter qual que é o dobro de 2 pounds? 4 pounds? Muito bem. Eu já aprendi a falar na língua dos pounds. E aí o Walter faz as contas, né? E vê quanto que eles vão ganhar por semana, né? Se eles produzirem aquela quantidade. E aí eu trago pra vocês um negócio que eu imagino que a grande maioria das pessoas que assistem Breaking Bad ou que assistiram, que gostam da série inclusive, não se recordam em que momento da série o Jesse solta a famosa frase "Yes, science!" Exatamente. É nesse episódio, é nesse momento, né? Quando o Jesse tá brabo com o Walter vai lá e diz, se nós fizer isso aqui, né, tal, vai dar tanto por pessoa, né, por semana. E aí o Jesse maravilha, né? Eu não lembrava, cara. Na verdade, Márcio. Errei? Na verdade, errou. Na verdade, e eu odeio corrigir, tá? Mas... Mentira. Na verdade, quando o Walter avisa o Jesse que não vai precisar daquele outro material que eles sempre usavam para fazer a receita que eles sempre usavam. É verdade. Eles iam começar a usar metilamina, né? Exatamente. E aí ele fala que não precisa então daquele que eles vão usar e vão fazer uma fórmula diferente. E aí sim o Jesse fica emocionado. E é verdade, cara. Science! Cara, eu vou ter que cortar isso porque foi um erro muito crasso. Onde é que eu tava com a cabeça? Não, se tu explicar o que é erro crasso, que eu sei que tu sabe, aí não precisa cortar. Não, erro ridículo, né? Erro... Não. Tem o histórico do erro crasso. Tu não lembra mais, tu que me contou e tu não lembra mais. Não, isso eu não sei. Poxa, agora vai ter que cortar.
Não. O Crasso que eu conheço é o Crasso, o rei de Roma. Esse mesmo? Foi o Márcio que deu. Não fui eu, cara, não fui eu. Tá louco. Cara, se eu soubesse. Fui eu? Foi sim. Ele perdeu uma batalha, né? É isso? Viu como tu sabe? Ele ganhou um nome de referência aos graves equívocos de estratégia militar cometidos por Crassus. Perdeu a batalha de Carras. Ele custou a vida. Ok. Informação. Viu só? Cultura. Cara, se eu falei isso pra ti, eu devo ter ouvido naquela semana e daí eu contei pra ti. Né? Esqueci, com certeza. Pode ser. Bom, aí, então depois da festa do bebê, o Jesse volta com um faceiro que pegou tudo, né? E o Walter vai conferir as coisas e, tá faltando o principal. O principal. E eu disse, então, essa foi a única coisa que eu não consegui pegar. Daí o Walter fica puto, eles discutem como sempre, né? O Walter sempre no alto da sua arrogância, né? Sempre tentando rebaixar o Jesse, né? E aí o Walter enxerga o brinquedinho, né? É um brinquedinho aquilo. É um brinquedinho, é tipo aqueles de desenhar... Lousa. Isso. Lousa magnética, né? Lousa mágica. Isso. Sabe, Max, qual que é? E aí aí eles pegam e enchem um saquinho com pozinho que tem dentro ali, que também é produtinho químico. É um produtinho químico? Enfim, o Walter explica lá que se entrando em contato com fogo ele derrete qualquer coisa, né? Exato. E aí eles tiveram a brilhante ideia de... o Jesse sabia um local onde tinha um depósito do material que eles precisavam, só que os caras queriam cobrar $10 mil pra roubar, né? E aí eles pensaram em economizar e eles mesmos foram lá fazer. Essa cena deles indo roubar é muito boa. Eles são muito atrapalhados. E ela vai aparecer depois na câmera de segurança do episódio futuro, né? Cara, isso é muito bom, isso é muito... Exato. Você me permite abrir um parênteses? Eu sei que a Carol não gosta, mas olha só. Quando eles estão na mesa ainda, que o Walter fala da mudança da fórmula e tudo mais, o Jesse... Antes de falar da mudança da fórmula, o Jesse tá irritado, porque ele não vai conseguir todo aquele negócio da lista. Ele levanta assim, ele dá uma caminhada como se fosse uma criança, dizendo assim: eu não quero fazer mais isso, eu vou embora pro Arkansas, não sei, pro Oregon, sei lá, ele fala pra uma cidade de distância, eu vou embora, sei o quê. Cara, existe uma cena em Friends, eu não sei se pode ser uma referência, não vai saber se o Vince é fã de Friends, não sei nem se foi o Vince que dirigiu esse episódio. Como a gente já percebeu que o Vince não dirigiu todos. Mas existe um episódio em Friends em que o Joey tá cansado de procurar um presente pra sua namorada. E ele faz exatamente a mesma cena. Ele caminha ao redor de uma mesa e fala: eu não quero mais fazer isso. Eu não aguento mais fazer isso. Cara, a frase foi a mesma. I don't wanna do this anymore. Exatamente a mesma frase. E o mesmo estilo, assim, a mesma caminhada, a mesma cara. Com certeza essa frase só foi dita 2 vezes na história, né? Ué, Márcio, mas tipo, não era tudo pensado? Bom, vamos lá. Pois é. Obrigado fechando parênteses. Eu tô sendo anti, né, hoje. Quando tu vem falar que alguma coisa tá sendo inspirada. Exato. E ainda nessa cena do Walter conversando com o Jesse, o Jesse pergunta: quanto dinheiro tu precisa ainda, né, pro teu tratamento e tal. E o Walter, eu interpretei isso como o Walter já sendo ganancioso, entende? Porque pelo que o valor que o Walter tinha pego lá com o Tuco, por exemplo, se ele fizesse isso, sei lá, 5, 10 vezes ainda, teria uma grana suficiente pro tratamento dele, fácil, né? E o Jesse pergunta quanto tempo ele precisa ainda, quantas vezes ele precisa trabalhar ainda quanta droga ele precisa produzir para ter o dinheiro suficiente, né? Ele fala só que precisa mais, né? Eu interpretei isso como ele não tem uma meta, ele já tem uma ganância, ele quer mais e mais e mais. Ele faz a conta para ver quanto é que ele vai precisar, e aí ele vai somando, contando que ele vai morrer pra deixar pra Skyler, pra faculdade das crianças, não sei o que. Vai agora. Ou é mais pra frente? Eu acho que já foi. Ele fez isso quando eles começaram a cozinhar.
Que daí ele se desespera que fazendo só aquilo ele não ia conseguir. E agora ele faz uma conta diferente. Agora, quando eles chegam no porão, né, o Márcio nem mencionou isso ainda, mas o trailer não funciona, então eles têm que entrar no porão da casa. E aí que vem a parte do open house, né? Daí, então eles estão no porão trancados. E ali sim que ele faz o cálculo que, pô, com o tonel que eles compraram. Eles conseguem produzir. Com o tonel que eles roubaram. De passagem, pra roubar, eles esperaram o guardinha no banheirinho químico e passaram a corda lá, deixaram o cara preso dentro do banheiro, né? Genial. Sim, espetacular. Poderia ter derrubado ainda, né? Pra sacanear o cara. E deixar o cara azul, né? Assim como a metanfetamina que eles iam acabar de produzir. Tu acha que isso é coincidência? Isso com certeza não. Tá, então ele faz ali, eles têm um tonel, né, de metilamina, e aí sim ele faz o cálculo e daí ele consegue ver assim, ó, isso aqui a gente consegue produzir essa quantidade por muito tempo. Mas ele não fala tempo e também não fala quanto de dinheiro eles conseguiriam. Muito bom. E aí, enquanto eles montavam os equipamentos, a mulher da corretora tava abrindo a casa ali em cima, né? E aí o Walter disse pro Jesse falar com ela, ele tentou ligar, ela não atendeu, porque ela tava sem o celular por perto, e ficou por isso mesmo, né? Aí quando eles estão lá produzindo troço, eles começam a passar um monte de gente perto da janelinha lá, ficam desesperados, né? E aí mais uma vez o Walter pede pro Jesse ir atrás pra não deixar ninguém ir no porão. Eu imagino que nos Estados Unidos as pessoas usam bastante porão, né? Ele vira, tipo, utilizável, né? Aqui... Na minha casa. Na tua, não? Não, na minha era um lixão. Parecia filme de terror. Na minha também. Ok. A minha, eu não sei, mas o Max tá dizendo na dele em Nova York. A minha em Detroit é a mesma coisa. Na verdade, era um depósito onde ficava coisas que eles não iam usar ou iam usar no futuro, bicicletas velhas, a fornalha onde queimavam um corpo, onde faziam... Esquentava água e a lavanderia. Pois é, a lavanderia não é uma coisa utilizável? Não, mas então a tua casa era muito melhor que a minha, porque a minha era um barranco assim de chão batido e aí umas quinquilharia atirada lá. Não tinha janelinha, não tinha nada. E aí um dia eu desci lá pra buscar um ar-condicionado pra voltar, porque tava esquentando demais. Tava ficando verão. O porão da casa do Jesse me lembra bastante o porão da casa do... Ai meu Deus, não vou lembrar o nome do cara agora. Lester? Do Fargo. Lembra, Gustavo? Lembro. Fargo é uma série muito boa também, primeira temporada. Realmente, lembro realmente, é verdade. Tem aquele pilarzinho... Um chão de concreto, assim, né? Aquele pilarzinho no meio, né? Pra sustentar a casa. E máquina de lavar ruim, por exemplo. E aí o Jesse sobe, mas ele não sai do porão, né? Ele fica escondido ali atrás da porta enquanto o Walter tá trabalhando, né? Ele só toma a iniciativa a hora que um cara tenta abrir a porta do porão e diz que quer ver o porão, né? E aí o Jesse faz o seu showzinho, né? Faz de louco. Mandando todo mundo embora. Vocês não acharam estranho que, beleza, eles estão usando máscaras, mas em nenhum momento mencionam ou aparece a fumaça típica de uma cozinhada? De uma cocção. Mas sai fumaça num determinado momento lá. Sai do trailer? Não, eles não estão no trailer, estão na... Não, eu sei, mas tipo, algum incômodo que tem quando estão no trailer. Porque eu ia dizer, imagina se é uma fumaça que tu não enxerga, porque ela é química. Mas ela tem cheiro, né? Aparece. Ela tem cheiro porque as pessoas que estão visitando a casa começam a sentir um cheiro estranho. Mas é dúbio essa cena porque, na verdade, existe ainda um cheiro do corpo, né? Ah, também é verdade. E aí, até no começo do episódio, eles mostram a casa para um casal apenas, não num open house, era só um casal. Sim. E o casal passa pela área da banheira. Pergunta o que aconteceu, né? Que tá meio em reforma, assim, já. Então ali já foi um prenúncio de que... Pô, estão tentando vender a casa, mas não vai ser assim tão fácil. Mas esse primeiro casal não sente cheiro nenhum. Quando estão ali no local exato. Eles veem que teve algum problema no piso de cima, né? Isso.
Então, por isso que eu interpretei que o cheiro é da cocção da droga. Pode até ser, mas ao mesmo tempo a mulher já tem, sem saber que tinha uma cocção em andamento, ela já tinha um bom ar em suas mãos. Ela pode ter sentido o cheirinho. E ela passou logo ali, né? Ela passou logo depois que o pessoal sentiu o cheiro. Toda constrangida. Muito bom. E o Jesse ainda fala também no começo do episódio que ele não consegue nem usar o banheiro porque tem cheiro e sim, porque 2 caras viraram um suco de framboesa. Suco de framboesa. Tem um side fact aqui, né, no nosso roteiro. Side fact, né, que um assassino, né, que se inspirou em Breaking Bad pra dissolver corpos. Um jovem de 19 anos matou um homem de 38 anos quando foi comprar droga, colocou o corpo dele numa lata de lixo e tentou dissolver ele com 6 latas de uma solução de ácido sulfúrico concentrado. De acordo com o próprio assassino, né? A cena dele foi inspirada em Breaking Bad. Mas ele acabou com a lata de lixo e não dissolveu o corpo. Ele não prestou atenção em Breaking Bad. Né? Tá louco. Teve que ter sido uma lata de polietileno. Oi? É a melhor maneira de tu acabar com o corpo. Ou queimando. Mas isso pode sei lá, cara, o goleiro Bruno deu pros cachorros e funcionou bem, cara. Não funcionou, pegaram. Mas e acharam o corpo? Mas o corpo não acharam. Isso é verdade. Vamos falar de outra coisa. Nosso canal não pode cair na primeira live, né? Putz, foi mal. Não, foi nada. E aí, o que acontece depois mesmo? Aí depois eles vão entregar, né? Cara, já tá terminando o episódio, é isso, né? Sim. Passou rápido pra caramba. Se não me engano, são 48 minutos esse episódio. E, na verdade, assim, quando o Walter volta Lembrando que o Walter mentiu pra poder fazer esse cozinhamento, né? Ele mentiu pra esse cara dizendo que ia ir fazer uma sauna. E aí ele volta, obviamente, fedendo a droga, né? Fedendo ao processo químico. E aí ele diz que aquele cheiro era de ervas e de coisas naturais que ele experimentou naquela sauna terapêutica. O Walter é fera, mano. Atuação incrível, né? Do Bryan Cranston. Demais. Vamos lembrar. Teve uma visita ao médico também, né? Sim. E a Skyler batendo no peito, né? Pra se vangloriar, né? Da cura. Sim, não. Ela tá entusiasmada justamente por causa desse tratamento, né? Que ela fala, né? Pode ser que tenha, daí o médico quebra as pernas dela, né? Fala que não. Infelizmente não. Mas se não fosse essa conversa com o médico, o Walter nunca teria ter conseguido dar essa desculpa da sauna terapêutica. É verdade. Então essa cena foi importantíssima pro episódio, porque justamente deu o alvará de soltura pro Walter poder sair e poder cozinhar ali durante um fim de semana inteiro com o Jesse pra finalizar os 4 pounds. Isso. Mas a Skyler então, né, fala tipo, ele tá, não sei se tem estudos que comprovam isso, mas o Walter tá sexualmente, ela fala, né? Fisicamente, né? Fisicamente. Ela fala sexualmente também, tenho certeza. Sim, fala sim. Então ela tá tipo nas nuvens, né? Coitada, né? Porque depois ela descobre o verdadeiro motivo do ânimo do Walter. E aí depois eles voltam a falar com o Tuco, né? Que é pra mais uma vez entregar a carga. E que é muito bom o diálogo do Jesse e do Walter antes do Tuco chegar, né? Uhum. Que é sobre por que o ferro velho. Sim, que ideia. Foi tu que teve essa ideia, né? Porque podia ser num restaurante X lá que fiz todas as entregas da minha vida lá naquele restaurante, nunca deu problema. Podia ser num shopping. Na primeira aparição do Tuco no Ferro Velho, ele fala: que houve? Fecharam o shopping? Fecharam o shopping. E aí os dois se dão uma olhadinha, assim, tipo, de canto, assim.
Exatamente o que nós estávamos falando a respeito. E eles ficam no mesmo local, exatamente o mesmo local as duas vezes, né? Sim. Exatamente. Não, e aí tem todo o esquema do Walter entregar a droga, ele experimentar, achar maravilhosa, né? O Tuco experimenta ali a droga azul. Primeiro achou estranho, né? The blue shit. É. E aí experimenta, achou maravilhoso, puríssima. E aí fala, né, que we're gonna make a lot of money together, né? E aí o magrão lá quis meter Se parecer. Esse é um dos momentos que eu acho que o Walter, sabe, voltou a si, né? Voltou a lembrar que ele não é aquele cara do mal, né? Não é um cara do crime. Ele tem uma humanidade, né? É, quando o cara pega e solta, tipo, só pra vocês lembrar com quem que vocês estão negociando, né? E o Tuco, como é que é? Não, só lembrei eles, né? Falar pra eles e tal. Tu tá me chamando de idiota, rapaz? Não, tá chamando eles de idiota? Tu acha que eles não sabem com quem que eles estão falando? Ou tá chamando eu de idiota, né? É. E aí ele parte pra cima do cara, arrebenta o cara a pau. Até o outro cara maiorzão pega e, tipo, ele bota a mão pro lado, assim, tipo, fosse assim, tipo, o Walter não se mete, né? Como se o Walter fosse se meter no negócio, né? E aí eles vão embora, tá tudo bem, né? Só que o Walter e o Jesse ficam, o Jesse principalmente, né? Extremamente assustados. Eu acho que nesse momento eles já sabem, pelo menos no fundo do coração deles, já sabem que os negócios com o Tuco não vão durar muito tempo, né? Ou que eles... Não que eles pensem em se livrar do Tuco, sabe? Mas que eles têm que encontrar uma alternativa, eu acho. Não é um cara viável de manter um contato por muito tempo. Exato, não é um cara que inspira confiança, né? Pode... Um pouco instável, talvez. Emocionalmente, né? É uma palavra boa, exatamente. Instável emocionalmente. E mais pra frente a gente descobre que é um problema específico do Tuco, né? Porque os outros membros da família Salamanca são bem mais centrados, né? Quietos, né? É. Os primos nunca falaram uma palavra. Nem o tio. O tio só faz. Não nessa série, pelo menos, né? E... Não, na verdade, em micro spoiler, em flashbacks ele fala, né? Fala, é verdade, em flashback. Parece ali flashback do... Porra! Vários flashbacks. Flashbacks importantíssimos. É verdade, mas bem flashback, né? O Tuco pequeniníssimo. Criança. Ah, sim. Agora lembrei. E em Better Call Saul ele aparece mais vezes também, né? Ele é quase um principal, né? Better Call Saul. E é legal assim, ó, que... É legal assim nada, porque eu achava que o Tuco matava esse cara. Agora nessa primeira pancada que ele dá. Não. Mas é no futuro. Eu tava lembrando isso aí também. Que ele ia matar o cara, eu ia perguntar. Mas existe uma cena muito parecida com essa no futuro. Ele mata de tanto bater no cara, né? Sim. E aí depois o Hank encontra o cara, né? Eu não lembro. É mais pra frente. É mais pra frente, Mas é uma cena muito legal porque o Hank encontra o cara e numa chamada de vídeo pro Walter, ele mostra, olha só o que a gente encontrou aqui. E aí mostra na chamada de vídeo. O Walter reconhece o cara. O Walter reconhece o cara no ferro velho morto. Que loucura, né? Yeah. E a temporada termina assim, né? Tem um dado aqui da nossa produção. Não sei se vocês sabem ou lembram, mas a primeira temporada vai ter 9 episódios. Só que não só Breaking Bad, como Lost, Big Bang Theory, Prison Break, The Office e Supernatural tiveram um problema com a greve dos roteiristas, que durou 3 meses. Durou 3 meses. 3 meses inviabilizou já a temporada. Não, na verdade ela acabou sendo finalizada, né? Eu imagino que eu acho que ela finalizou bem, né? Isso que eu queria perguntar pra vocês. Eu achei que ela termina bem. Terminou, tipo, com um fato importante, né? Que é
Eles finalizando ali a negociação com o Tuco e tal, ele surrando o próprio empregado, indo embora, e termina por isso, né? Então quem assistiu na época, eu infelizmente não pude assistir episódio a episódio na época, ficou aquele gancho pra pensar o que aconteceria na temporada seguinte, né? Quem assiste em streaming já mata a curiosidade na verdade não mata, né? Porque o episódio seguinte, o primeiro episódio da segunda temporada, não começa exatamente lá onde terminou a primeira. Mas deixa um questionamento sobre o que vem a seguir, né? Então eu acho que a temporada terminou legal, né? Não deixou nada muito duvidoso, assim, né? Encerrou alguns assuntos, por exemplo, e deixou um chamarisco pra próxima temporada. Mas na verdade, ter 9, né? Se a série encerrasse ali, por exemplo, já teria sido uma série legal. Mas aí ia ficar muito. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que tem que ter. Acho que as séries não precisam entregar tudo no final, sabe? Exato. Por exemplo, não vou contar spoiler nenhum, mas o final de Breaking Bad, o último episódio, os últimos segundos do último episódio de Breaking Bad, pra mim estavam mais do que suficientes. Sabe? Você ficar com questionamento sobre o que acontece a seguir ali, o que acontece com os personagens e tal. Não precisava ter filme, né? Porque o filme foi literalmente um fanservice pra quem tava com dúvida do que acontecia, sabe? Né? Quem tava com saudade, na verdade, de assistir um episódio. Eu tava com saudade, mas eu não queria. Gostei. Hã? Não pode que eu tenha sido o único que gostou do filme, cara. Eu gostei mas também. Eu não achei ruim o filme. Não achei ruim o filme. Mas eu acho que não precisava. Só não precisava. Não precisava do filme. Quanto mais, melhor. Não. Podia ser outra série. Podia ser outro spin-off de outra, sabe? Tipo, Better Call Saul podia ser a história do... Se bem que Better Call Saul conta bem a história do Mike, por exemplo, né? Mas podia ser outro spin-off, outro conteúdo relacionado. Ou até relacionado ao universo de Breaking Bad, mas não especificamente a um personagem específico, né? Isso aqui eu achar legal, um spin-off da galera que sempre tava com o Jesse. O Badger, Skinny Pizza, tipo, o mundinho deles, assim. Tem esses mini episódios, tem um deles que é sobre os amigos do Jesse. Existe uma banda, aí o mini episódio é tipo um clipe, assim, deles. Que o legal. Badger cantando, o Jesse na batera. Bem legal, vou mandar o link e vou deixar aqui pra quem vai ver o Badger, o ator, também aparece em How I Met Your Mother numa pontinha, assim, como um acho que é até um morador de rua, algo assim. Quem é o ator mexicano aqui? É o que perde a cabeça. Daniel Trejo. Exatamente, que também tá no Breaking Bad como mexicano. Sim. Porque todos os papéis que ele faz, ele é mexicano. Inclusive, não, na verdade, um dos primeiros filmes que ele fez, eu acho que foi Um Drink no Inferno, vocês já viram? Não. Que é um dos primeiros filmes que o Tarantino participou. Ele não dirigiu, mas ele participou como ator. E esse cara, ele é tipo um gerente ou um barman do local onde eles vão, onde todo mundo vira vampiro. O Daniel Trejo, ele se tu pesquisar, mexicano malvado, mexicano bandido, índio. Não, peraí. Cara, pesquisa aqui, ator mexicano malvado. Ator mexicano malvado. E não, peraí, já não deu no primeiro. Mexicano malvado. Malvado acho que não é a palavra certa. Mexicano malvado, ator. Olha aqui. Eu vou. Se tu pesquisar ator mexicano, a primeira pessoa que aparece é ele. Ator mexicano. Tipo, nem precisa dar o enter. É só. Ele aparece com sugestão. Pra mim nem apareceu. Eu vou tirar um print aqui pra vocês. Agora apareceu como um segundo aqui. Apareceu ele com o chapéu igual ao do Heisenberg. Ator mexicano malvado. Ele também pode fazer papel de índio, né? Acho que de índio é mais que mexicano, cara. E tu sabe. Índio famoso. Que ele é, tipo, gente boa pra caramba. Ator. E morreu, né? Não.
Não morreu não. Como é que é o nome dele, Márcio? Daniel Trejo. O Danny Trejo. Danny Trejo. Tá, Danny Trejo. Vamos olhar agora o IMDb dele. E aí a gente vai ver os papéis que ele fez. E a gente Massa. Tem bastante. Aí tem muita cara de mexicano. O engraçado é que vai aparecer nos papéis, vai aparecer assim, ó. Índio, pele vermelha, não sei o que isso é. Índio da cena tal. Olha mexicano só, do não sei quanto. Ele tem 409 registros como ator. Eu vou por ordem, do mais novo. Tawa, Ricky Mejia, Machete, El Maestro, Chief Great Panther, Abuelo, Muerte, Sanchez, Dr. Garcia, Abuelo é avô, né? Oscar Ochoa, Bela Latigo. Oscar Ochoa é famoso. Deixa eu parar vocês pra falar uma coisa. A gente acabou de receber um novo seguidor aqui, uma nova seguidora. Mentira. Ou seguidor, que é Zilos Host 0312. Obrigado por nos seguir, se você tá nos ouvindo aí. Esse nome, isso é bot, cara. Será que é bot? Pode ser. Não dá nada, vamos agradecer igual, né? O que é bot? Bot é um robô, é uma conta fake. Mas não sei, né? Obrigado, hein? Não sabemos, né, se é. Mas obrigado, muito obrigado mesmo. Dani, Pedro, Tatu, Reinaldo, Tio, Manny Garcia, Latino, Carlos, Frank Vega, Aguilar. De repente tem um Espada, Robson. Marcelo Pérez. Mateu Pérez me lembra o ator aquele, o Matthew Perry, da série Friends. Não sei se eu já falei da série Friends pra vocês. Tudo. Carol Cortez, com 2 S, está nos seguindo também. Olha aí. Legal, hein? Que isso, velho. Seguidor, né? Twitch é fera, né? Te aparece pra pessoas que a gente nem conhece. Muito bom. Ô, Max. A gente conhece, né? Manda um Max, chat aí, dá um alô no chat, pessoal. Joga no Google aí, por favor. Dani Trejo, Drink no Inferno. Isso é velho, né? Vamos ver. Ali ele, ó. Caralho, mano. Novinho? Fortão, hein? Não, ele tá de... É um mexicano meio lobisomem. Exatamente. Olha só o elenco do filme. George Clooney, Quentin Tarantino, esse cara, e ele tem mais um outro que também faz papel de mexicano de vez em quando. Se tu rolar um pouquinho pra baixo, tu vai ver o cara, não vou saber o nome dele agora. Não parece que... Puta elenco, o filme é uma bosta, mas é um filme clássico. Vocês assistam. Drink no Inferno. Eu comecei a assistir, sabe que eu tô aqui em casa, eu tenho que assistir filme parcelado, né? Porque eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo por causa das crianças, de sono e tudo mais. Aí eu comecei a assistir ontem Cães de Aluguel. Eu quero ver. Que tem do Tarantino, né? Que tem o Tarantino como ator também, inclusive. Sim, é o primeiro filme Não, é o segundo filme do Tarantino. É o segundo? O primeiro O primeiro é o Pulp Fiction. O primeiro é A Prova de Morte, com Kurt Russell. E o melhor filme do Kurt Russell é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Não conheço. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ou em inglês é Big Trouble in Little China. Big Trouble in Little China. Não conhece esse filme aí, cara? E vocês... Cara, Vocês se dizem o Gustavo cinéfilos? escutando a filmografia do Tarantino e nunca viu Os Aventureiros do Bairro Proibido. mas não tem nada a ver com o Tarantino isso aqui. Mas tem o Kurt Russell. Mas é massa, meu. A capa do filme é legal. Cara, esse filme é muito Nunca bom. julgue um filme pela capa, inclusive. Dos anos 80. Parece Eu já vi esse filme. Passou na sessão da tarde. Exato. E aí ele termina com um gancho pro 2 que nunca aconteceu. Fiquei muito triste. É um filme bem legalzinho, tipo estilo os Goonies, assim. Goonies. Os Goonies que entrou na Netflix esses dias, né? É mesmo? Capaz. Puxa, não vou deixar de perder. Tá, fala aí, Márcio,
do Jesse Pinkman que deveria ter morrido na primeira temporada. Cara, tu que tem essa informação. Tu não tem essa informação? Eu sei que o Jesse primeiramente era pra ser um personagem qualquer da série, né? Ele teria morrido na primeira temporada, mas depois eles viram que havia potencial no jovem garoto e aí apostaram na permanência dele, né? E ele só não morreu por causa do problema com os redatores, os roteiristas, porque não deu tempo deles escreverem um episódio que ele ia morrer. E daí acabou a primeira temporada e todo mundo curtiu o personagem. E aí os caras, não vão mais poder matar o João, o Jesse Pinkman. E aí ele seguiu para outras temporadas. É engraçado porque ele dá uma entrevista no programa de auditório, estilo Jô Soares, onde ele explica essa situação, né? O Vince chegou para ele, e inclusive o Vince tá junto, o Vince chegou para ele e disse: só para te saber, mas a ideia inicial era que o seu personagem morresse, né, nos dois ou três episódios finais. E aí ele ficou, bom, que bom que isso não aconteceu, né? Mas a partir daquele momento ficou a pulguinha na cabeça do Aaron Paul, né? Tipo, a qualquer momento vão me matar. E aí ele recebia os roteiros, né? A primeira coisa que ele fazia era ler o roteiro para ver se ele ia continuar no elenco. E aí o Bryan Cranston ajudava ele com algumas tiradinhas, assim, tipo, o Bryan chegava pra ele assim: e aí, recebeu o roteiro? E aí, na verdade o roteiro não tinha chegado ainda, né? Mas o Bryan chegava e falava: recebeu o roteiro? E aí o Aaron falou dizer: não recebi. E aí o Bryan olhava pra ele assim: a gente sabia que isso ia acontecer um dia. E aí dava um abraço nele, assim, tipo, confortando, assim: não, mas assim, você fez um bom trabalho, né? Nos próximos vai ser melhor. E aí se despediam, e aí o Aaron com lágrimas nos olhos ia correndo até o roteirista perguntando: quero roteiro. Que roteiro? Não saiu ainda o roteiro? Não, mas o Bryan já recebeu, eu quero ver o que aconteceu, o que vocês fizeram. Não saiu, então era só uma piada. O Aaron Paul também conta que o Walter ficava fazendo ele dar risada na hora das gravações, né? Também, tipo, não ajudava muito, né? No sentido de ficar zoando, né? O tempo todo, né? O Bryan deve ser uma pessoa muito boa de conviver, né? Ele parece ser muito piadista, o tempo todo alegre e tudo mais. E isso remete para séries que ele fez, né? Quando era mais jovem, né? Ele era sempre coisa de comédia. Ele é inicialmente um ator de comédia, né? Ele ficou famoso, né, com comédia. Como é que é o nome daquela série que ele... O próprio... não, eu ia falar uma bobagem agora. Eu ia dizer que o próprio Vince Gilligan era criador de série de comédia antes, mas ele fez Arquivo X, né? Também. Que não tem nada de comédia. Eu não entendi porque tu se policiou pra falar uma bobagem. Não entendi isso. Eu já tomei uma corrigida feia hoje, não quero cometer outro equívoco. Malcolm in the Middle, né? Eu inclusive já citei isso aqui, né? Foi uma das primeiras séries que ele fez. Ele teve, não sei se tu puder me corrigir, mas eu acho que teve também umas 6 ou 7 temporadas. Que o Malcolm era jovenzinho quando começou a série, ele terminou quase adolescente. 7 temporadas. 7 temporadas, né? Eu passava, se eu não me engano, na Band nos domingos de manhã. Aí tu já me pegaste, meu amigo. Foi aí que eu conseguia, que eu, na verdade, fiquei sabendo que essa série existia. E existia um joguinho nessa série, inclusive eu convido vocês a jogarem, que era fazer esse símbolo aqui, ó. Um símbolo, tipo um símbolo de OK, só que pra cima, pra baixo da cintura. Tipo, tu tem que mostrar esse símbolo pra alguém, e se alguém olhar pra isso, leva um soco no braço. Então teve um episódio que eles passaram os episódios inteiros dando um soco no braço um do outro, só pra mostrar isso aqui pra baixo da cintura, tá ligado? Meu Deus. Eu tava no colégio ainda, passei isso pra minha turma, e era um show de socos. É impressionante. E o Bryan Cranston também apareceu em Seinfeld, né? Também já citei isso aqui, mas ele fazia o papel de um dentista fanfarrão. Muito legal. Assistam Seinfeld é legal também. Eu falei de 10 mini episódios, aqui eu vou corrigir a informação, ó. Antes da estreia da segunda temporada, em fevereiro de 2009. O que houve? Não acerta uma. É verdade. A AMC, né, que é a produtora da série, divulgou um spin-off com 5 mini episódios. Daí depois foi feito outros 10 depois da Season 2.
Onde a gente consegue acessar isso aí, Marcos? E na Season 2, pra quem já assistiu vai saber, é apresentado pra gente um cara chamado Saul Goodman, né? Acho que na temporada 2. E depois da temporada 2, acho que uns 5 ou 6 episódios desses mini episódios aí são como se fossem propagandas da TV do Saul Goodman. Ah, legal, cara. Muito bom essas propagandinhas. Isso, são programetes, assim, sabe? Deles dizendo assim, se você pesa 70, daí um efeito bem esdrúxulo começa a aumentar o tamanho do sol, né? Do sol. 90 ou 140 pounds, daí tipo explode, assim, né? Call Saul Goodman. O Bob Odenkirk, que é o ator de Saul, ele foi cogitado para fazer o papel no The Office, né? O papel do Steve Carell. Não creio. Vocês sabiam disso? Não sabia. Não, mas aí depois ele volta na série. Tanto que ele volta na série depois. Gerente. Exatamente. Ele faz um papel parecido do que ele teria feito no papel do Steve Carell. E o Bob Odenkirk quase bateu as botas pouco tempo atrás, né? É mesmo? Sim, teve um infarto gravando. Do Better Call Saul. Por isso que demorou tanto pra sair, então? Não, tá demorando bastante já, mas por outros problemas. Aí nas gravações agora ele teve um princípio de infarto e princípio de infarto não existe, né? O pessoal só tá infartando com menos intensidade, mas enfim. Aí ele ficou afastado uns dias, mas já voltou, né? Já está trabalhando de novo. Eu só queria ver o final dessa série. Era pra sair em outubro, né? Mas não vai dar tempo. Outubro é amanhã, gente. Não vai dar tempo. É igual eu vi o trailer da 4ª temporada de Ozark, né? Que é uma série que eu gosto bastante. E aí também todo animado. Pensei, caraca, vai ter o Ozark de novo. Aí no final tem a data 2022. Que droga, né? O Saul Goodman também faz How I Met Your Mother. Sim, e eu vi ele também. Todo mundo faz essa série, pelo jeito. Todo mundo. O Saul Goodman também faz uma pontinha em Fargo, né? Faz também, verdade. Bob Odenkirk. Vamos ver o que ele faz, galera. Baita ator também, cara, meu Deus. Os caras são bons, né? Esse cara é bom. E vocês viram o filme dele, o filme sério dele? Qual? Mr. Nobody, se não me engano. Ou Nobody apenas. Não. Ele é muito bom esse filme. Foi bom. É um filme de ação estilo John Wick, tá? É antigo? Não, novinho, desse ano. Nobody, o nome do filme. Nobody. Não é Mr. Nobody, é outra cara, coisa. Que capa massa, mano. Foi... É o seguinte, ele é um cara, tem uma família normal e tal. Aparentemente, ele tem um treinamento, alguma coisa assim. Só que ele tá, tipo, como se tivesse aposentado de algum serviço secreto, algo do tipo, sabe? Uhum. E aí ele é provocado, intimado e tal, até ele ter que não voltar ativa, mas enfim, ele é meio que sedento. Quando ele se deixa levar pela emoção, ele é sedento pela pancadaria. Cara, que legal a sinopse que tu acabou de fazer. Mas que legal também o nome de um ator que eu vi aqui que participa do elenco, Christopher Lloyd, vulgo Dr. Brown. Doc Brown. Tu lembra dele no filme, Marcos? E, aliás, onde tu assistiu esse filme, Marcos? Eu não sei quem é o Dr. Brown, desculpa. Ai, pelo amor de Deus, cara. Valeu, galera, até mais. Peraí. Márcio. Aonde tu viu o filme, Marcos? Eu vi em casa, né, mano? Palhaçada. Tá, na rede mundial de computadores? Exato. Tá, desculpa. Sei quem é o Dr. Brown agora, desculpa, gente. Não. Essa daí eu não vou esquecer. Cara, o Dr. Brown acho que é o pai dele no filme. Cara, eu já falei no outro episódio que eu não assisti De Volta para o Futuro. E eu não sei porque continuo teu amigo ainda. É que eu tenho, desculpa, mas eu tenho um problema de assistir filmes antigos. Não é antigo, cara. Esse é um filme clássico. O filme antigo é antigão. Ghost. Não tem muito
efeito especial. Os efeitos especiais são ruins. Né? Cara, não fala isso. É verdade. Tá te queimando com uma legião. Não, eu não disse que o filme é ruim, né? Eu disse que eu não assisti apenas. Tu já assistiu todos os filmes da humanidade, por acaso? Eu já. Descobri uma série aqui, ó. Eu e o José Wilker. Chamada Talking Saul, que é um programa de entrevistas com os personagens, aliás, com os atores de Better Call Saul e Breaking Bad, e de onde eles falam sobre a transição da série Breaking Bad para Better Call Saul. Ali, que massa. É um documentário? Não, é tipo tem um host, e aí eles sentam num sofá e ficam conversando, é um talk show. E daí tem todos, tipo, o Gus, o Sr. Walter, o Mike, que mais aqui? Os produtores. Aí tem a namorada do Better Call Saul, que eu não lembro o nome dela. A Kim Wexler. Aí tem aquele outro lá, o mexicano bonito, que tem 2 namoradas no Better Call Saul. É o Salamanca, né? Não, ele não é Salamanca. Ele é o filho do dono da loja de estofados de carro. O Nacho. Nacho Verga. O Nacho, que é personagem de videogame também, né? Agora eu peguei vocês, né? Vocês não sabem disso. Agora eu tô esperando esse plot twist. Tu tem que me surpreender. Agora tu criou expectativa. Tu conhece o jogo Far Cry? Conheço. No Far Cry 4 ele é o vilão. É verdade. Vocês estão falando do Roger Machado, o técnico dele? Por quê? Cara, agora... Não, do Nacho do Better Call Saul? Sim, meu. Ele é igual o Roger. Não. Mas que isso, bota a foto dele no lugar do Roger. Não é. Agora tu viajou. Que isso, cara, pelo amor de Deus, Roger Machado, pelo amor de Deus. Roger Machado tá em evidência, é bom citar ele, tá em evidência hoje. Os torcedores do Fluminense querem matar o Roger. Por quê? Porque o Barcelona de Guayaquil, que tomou um pau do Flamengo ontem, deu um pau no Fluminense recentemente. É igual o Nath, cara. Às vezes eu tô olhando o Better Call Saul e eu penso assim, ó, meu Deus, o que o Roger tá fazendo ali? Nossa, cara, que vendendo droga. Ele é miopia, Roger Machado e Nacho Verga. Olha aqui que massa, ó. Enquanto vocês estão procurando aí, a Carol coloquei sobre as cores, né, da série, que o Gustavo falou bastante no outro episódio, no outro programa, na verdade. Numa entrevista com o Vince Gilligan, ele explica sobre a escolha do nome Walter White, né, que o branco remete à percepção de brando, de suavidade, como o personagem era no começo, né? Meio sem graça, né? Sim. Na entrevista ele cita que como ele enxergava a transformação do Walter White, deixando de ser o Mr. Chips, aquele professorzão careta do filme Adeus Mr. Chips, para se tornar o poderoso Tony Montana de Scarface. Tem as frases, né? Say my name, do Walter, e Say hello to my little friend. São frases icônicas do cinema, né? E aí também cita uma referência que na 5ª temporada de Breaking Bad tem um momento em que o Walter tá assistindo Scarface com o Walter Jr. na TV. Scarface, já assistiram Scarface? Já. Mas vocês estão assistindo filme velhos, Márcio? Não assisti mesmo, cara. Eu não assisti. Sabe que tu falou agora que o branco remete lá? Daí eu fiquei pensando, mas então o grande dragão branco era pra ser um lutador brando? Era pra ser um cara fraco? Daí eu fui olhar assim, o nome do filme não é o grande dragão branco, né? Big White Dragon. Cara, é Blood Sport, tipo esporte sangrento. Exato. O que tem a ver, meu? Pelo amor de Deus. Os nomes brasileiros de filmes e séries são icônicos. Isso merecia, né? Um podcast só sobre nomes brasileiros. Um podcast inteiro? Não pode ser só um episódio? Não, mereceria um podcast inteiro. Com outros participantes. Não nosso. A gente não pode ter vários podcasts diferentes. Um episódio sobre traduções.
Pior que dá mesmo. Já que a gente vai terminar a primeira temporada de Breaking Bad, a gente pode fazer um spin-off. Então, essa é uma ideia muito legal. Que se a galera que tá nos ouvindo aqui, nós temos agora 3 pessoas nos assistindo, concordarem, comentarem, né? A gente tava pensando em fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer Breaking Bad inteira, né? Aí, só que no intervalo de uma temporada pra outra, como a gente leva pelo menos 3 a 4 episódios pra fazer uma temporada inteira da série, nesse intervalo que tá... que foi... A gente pode fazer episódios paralelos, né, à série Breaking Bad. Não precisa ser necessariamente sobre a série que a gente tá falando. Pode ser completamente aleatório. E aí depois a gente volta pro trilho e segue falando de Breaking Bad, né, até a gente terminar a série. E aí nós vamos... volta pro trilho e começa a falar de Westworld. Pegaste? Westworld só se for na primeira temporada. As outras temporadas eu acho muito ruim. Capaz, mas pode ser. Eu não assisti, eu vou ter que fazer essa mão. Como que tu não assistiu, capaz? Eu não tenho HBO. Nem sei se é na HBO que passa. É HBO. Mas ó, quem... Yellowstone, não assisti Yellowstone. Não. E eu não sei porque eu confundo Yellowstone com o Westworld. Westworld. A primeira temporada é muito boa. Eu acho que não a gente pode... nem é Western World, é West. É West de Oeste mesmo, né? Ok. Eu queria terminar, acho que eu vi 8 episódios dos 10. Mas é muito foda. Da primeira temporada? Aham. Meu Deus, como é que tu não viu o resto? Eu não sei porque era na época que saía um por semana e eu fui deixando acumular e acabei não vendo. Ah, entendi. E aí depois, quando entrou as outras temporadas, todo mundo falou muito mal, né? E aí eu comecei a ver Game of Thrones na época. E eu não consigo ver muitas coisas ao mesmo tempo, desculpa, pessoal. Aí eu perdi o fio da ninhada. O fio me lembra The Wire. O Aaron Paul aparece nessa primeira temporada? Não, é na terceira, se não me engano. E nas primeiras temporadas é só o Rodrigo Santoro, então? Rodrigo Santoro, sim. Mas é muito boa, a primeira temporada realmente me pegou. Tu passou a respeitar mais o Rodrigo Santoro depois que ele apareceu em Lost, Márcio? Não. Não? Na verdade, o brasileiro gosta de pisar em cima dos seus pessoas que estão se virando, né? Uhum. Tipo, não tenho nada contra ele, eu gosto de vê-lo nos lugares. Mas ele meio que é ridicularizado por ter feito o papel rapidinho lá naquele outro filme, né? Aquele primeiro filme de Hollywood que ele aparece. As Panteras Detonando. Isso. E aí depois ele fez um papelzinho bem rápido em Lost também. É bem rápido, mas recebeu um episódio inteiro pra ele, né? É, mas é aí que tá, tipo, ele apareceu e já era no mesmo episódio, né? Para, meu, ele participou da temporada inteira. Viu? E não dá pra dizer que ele morreu, né? No episódio. Não dá, verdade. Ele é enterrado vivo. Tu já assistiu, Max? O Max assistiu, claro. Lost, que é concorrente fortíssima pra gente falar aqui, né? Esse eu queria olhar tudo de novo. A gente podia fazer um episódio, 2 episódios por semana, daí eu consigo olhar 2 episódios por semana. Não, mas é 2, né? A gente faz de 2 em 2, é isso? Isso. Mais pra frente, quando a gente tiver com uma agenda assim, livre pra fazer mais episódios, mais programas por semana, a gente podia fazer ter 2 CNM por semana, e daí um deles a gente faz numa série, né, que tenha temporadas grandes, e no outro a gente faz o aleatório ou o paralelo. Tipo, que é o que a gente tá fazendo no final de cada episódio, com exceção do segundo. A gente começou falando sobre coisas aleatórias, depois foi pra Breaking Bad. E aí agora a gente começou com Breaking Bad e passou a falar sobre coisas aleatórias. Que é a melhor parte do podcast, diga-se de passagem. A melhor parte do podcast, desculpa, é o fundo da tua tela. É verdade. Durante trecho te encoxando. Eu senti agora que olha aí, tem uma fisgada aqui. Ele já tem o corpo de uma tartaruga aí, ou não?
Vocês não lembraram disso aí, né? Que é da tartaruga? Não. É Tortuga? Claro. Tortuga. Pô, vai ter a 4ª temporada de Westworld. Que bom. Não acabou ainda. Pior que eu voto pra gente assistir Westworld, porque aí, quem sabe, eu me obrigue a assistir com mais atenção, sabe? A primeira temporada é incrível, a segunda começa a se perder, a terceira, pra mim, eu nem assisti já. Eu nem terminei a segunda, eu acho. E eu quero ter a experiência da gente falar de uma série que ninguém assistiu, pra gente assistir mesmo pela primeira vez e daí sim fazer a nossa análise de uma série que a gente tá assistindo pela primeira vez. Pô, isso é legal, né? Isso é legal mesmo. Pegar uma série que ninguém assistiu. Talvez seja ruim, mas mesmo assim seria uma série que ninguém assistiu. Vocês viram que a série coreana, aquela do Round 6? Eu não sei nem o nome da série, então Round 6, ela tá quase sendo a série mais vista de todos os tempos. De todos os tempos ou da Netflix essa semana? Porque no top 10 da Netflix é fácil, né? Tranquilo, mas ela tá quase chegando perto de ser a série mais assistida de todos os tempos. Passou La Casa de Papel? Mais que Friends? Nós temos mais um seguidor, mais alguém seguindo a gente. Esse é... tá, já sei. Esses nomes que tem Ross 0312 deve ser, tipo... gente que não tem login, algo do tipo, sabe? Mas daí não pode seguir, coração. Pois é. Tem 2 que terminam com Ross 0312. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Pela vergonha que eu passei, 2. O que tu fez? Realmente, a série mais assistida da Netflix. Não tem nada a ver com todos os tempos. Mas é bom que eu corrigi em tempo, hein? Mas viu? Qual é a graça da gente tá aqui se não for pra falar bobagem? Quem quer ver informação séria tem que ir em outro lugar. Vai pro Wikipedia. O Westworld, que é a série com o nome mais difícil já foi feito, né? A pronúncia é mais difícil. Cara, The Leftovers também é difícil. Não, Leftovers é barbada. Mais que Flash Forward. Westworld. Flash Forward, que tem o grandíssimo Charlie, né? Como vilão. We are everybody. Sabia que o Hugo participa de um episódio de How I Met Your Mother? É mesmo? Eu participar de um episódio, não sei, porque todo mundo que a gente fala participou, cara. Cara, vocês não assistiram, né? Mas é muito legal, cara. Vale a pena. Eu assisti alguns dos episódios e é muito legal mesmo. Ela é bem leve, assim, é bem legalzinho. Eu tinha ranço por causa do Barney, mas aí depois eu assisti uns episódios e curti. É muito boa a série. Vocês já assistiram Glee? Não. Eu assistia alguns episódios daquele Glee... Aquele que era uma competição que, tipo, entrava 15 pessoas. Eu vou te contextualizar, então. Vou te situar. Entravam umas 15 pessoas e aí todos os episódios eles cantavam. E aí o pior saía e ficavam 14. E ficavam 13. E assim ia indo até sobrar uma pessoa que ia entrar no cast original da série. É tipo um The Voice. Isso, é bem legal. Eu olhava com uma ex-namorada minha. Eu olhava assim de acompanhamento, mas era legal. Cara, eu vi esses dias um trecho, né? Um trecho de um episódio. Eu acho que eles cantam Bohemian Rhapsody. Achei muito legal a performance, sabe? Claro, a gente não vê o momento dramaturgo da série, só a parte da música, né? Mas essa parte foi muito legal mesmo. Mas eu falei brincando pra ver uma série que ninguém tinha assistido, né? Pra gente... É que é difícil, né? É difícil uma série pica que eu não tenho assistido. Não, pisa. Se citar uma aqui que eu não assisti é porque ela não é... Já assistiu Band of Brothers? Tá na minha lista. Eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro da série, sabe? Então eu vou... Tá na minha lista pra assistir de novo. Tá, então peraí. Eu quero fazer a trinca, ó. Eu quero fazer a trinca das séries que estão no top 3 de principais séries de todos os tempos, né? Em qualquer lista, principalmente na do IMDb, por exemplo. Que é Breaking Bad, né? Pra muitos, Breaking Bad é
é só a top 3, né? Pra quem já assistiu as outras duas que eu vou citar. Pra mim é a top 1, enfim. Mas Sopranos, né? Sopranos tá na lista ali. Inclusive, não sei se vocês já assistiram, mas se vocês não assistiram, essa é uma perfeita série pra gente assistir pela primeira vez, meio que juntos. Mas todo mundo diz, já ouvi muita gente falando que é a melhor série de todos os tempos da humanidade. Exato. E inclusive não é uma série que se tu perguntar por aí que as pessoas assistiram. Não, porque ela é antiga e não tinha acesso em tudo que é lugar, né? Existe uma entrevista, eu não assisti. Existe uma entrevista do Bryan Cranston, inclusive, que eles comparam ele ao personagem principal de Sopranos, né? Sim. E aí o cara pergunta ainda por que o principal do Sopranos, que eu nem sei o nome, e o Walter White recebem tanto carinho da audiência, recebem tanto apoio da população, se eles são criminosos, na real. É Tony Soprano. Tony, né? Tony Soprano, exatamente. Montana. Seu Joey Montana. Joey Montana. A série sempre vive aquele esquema de você torcer pelo... Tipo La Casa de Papel, né? Eu vi esses dias um cara lá, esses caras que tentam condicionar os evangelistas, os crentes, sabe? Tipo, cara, esse tipo de pastor, sabe? Falando que tu não deveria ver La Casa de Papel, porque La Casa de Papel te faz torcer pelos bandidos, né? Chatão. Exato. O Bryan Cranston responde essa como tu consegue ver a humanidade por trás do vilão. Tu consegue ver o cara sofrendo, o cara, tudo que ele passa com a doença, com a família e tudo mais, e aí ele vai fazer o que ele faz, mas na verdade por trás disso existe uma pessoa. No caso do Tony Soprano, o cara vai lá, mata um cara, mas depois ele vai na terapia, terapeuta, né? Porque quer se tornar uma pessoa melhor. No fundo ele quer se tornar uma pessoa melhor e ele tem uma humanidade. Cara, mas as pessoas se identificam com isso. A grande diferença é que em projetos de série, filme e tal, é trabalhada essa humanidade do vilão ali, né? Da pessoa que é a bandida, né? Ninguém assiste o filme da Suzanne von Richthofen, que foi lançado esses dias agora, e vai sentir pena dela, né? Especialmente por ser próximo, né, de todo mundo. Brasileiro, pelo menos. Aliás, vocês já assistiram o filme, não? Os não filmes. Sei nem quem é a Suzanne von Mentira. Tu mentiu pra nós agora. Tu não sabe quem é a Suzanne von Richthofen? Cara. Não. A guria brasileira que, junto com o namorado, matou os pais. E o cunhado. Tá presa até hoje e vira notícia todo final de ano, todo ano, quando ela ganha liberação. Aquela que ganha indulto pra sair, pra passar o Natal com a família. E que não é Dia dos Pais, Dia das Mães. E que agora tá cursando faculdade. Ela sai da cadeia pra ir pra faculdade. Daí sempre tem essa discussão. Foi lançado 2 filmes, né? 2 filmes simultâneos, uma ideia interessante da produção, né? De ter um filme para cada visão, né? Cada visão do crime. Caras. Um é um documentário e o outro deve ser uma produção. Não, são 2 filmes, só que um é a menina que matou os pais e a outra é o menino que matou os pais dela, no caso. Entendeu? São 2 filmes, tipo, como se fossem pontos de vista diferentes do crime. Dela e do cara. E aí eles mataram os pais da guria pra ficar com a grana. E aí quando eles foram pra julgamento, a guria disse que ela foi influenciada e convencida pelo namorado a matar. E o namorado falou que quem queria matar era a guria e a guria convenceu ele. Então tem 2 filmes. Num eles contam a história do assassinato pela visão da guria, e no outro eles contam a mesma história, só que pela visão do cara. Mas não sabem até hoje que ninguém sabe quem foi o comandante verdadeiro. Na verdade tem um terceiro, imagina, que massa. Não, mas tem, que é o irmão do namorado dela, do cunhado, foram os 2 que mataram. Então tem que ter um terceiro filme. Não, os dois irmãos foram quem efetuaram o troço, mas eles dizem que foi ela quem deu o aval. Entendi. Tá, ô Márcio, me diz então qual é a terceira série do teu top aí que tu não deu. É The Wire. Essa eu tô assistindo. Essa eu não assisti, meu cupel. É muito boa também não. também.
Muito boa. Mas tá na minha lista, inclusive, já escrevi no papel. Ela é muito boa porque ela transita em vários ambientes. Ela vai progredindo, ela não é só, por exemplo, vou fazer aqui um paralelo, pelo amor de Deus, quem gosta de The Wire não fique bravo comigo, porque eu concordo contigo se tu ficar bravo, porque é o seguinte, não é igual o Prison Break, que a cada nova temporada eles estão presos num lugar diferente, tem que sair dali, entendeu? Entendeu? Vocês assistiram Prison Break, né? Se tu diz? Primeira temporada. A primeira temporada de Prison Break é espetacular, muito boa. Só que daí na segunda temporada eles estão fugindo, daí de repente eles são presos numa... Daí perde a graça. Não, mas aí que tá, Max. Pior ainda, eles são presos de novo e vão presos numa segurança, num presídio de segurança massíssima, né? E que é conhecido como ser a pior de todos os presídios. E daí lá eles fogem de novo, entendeu? E aí tem traições e tal entre a turma que foge e tal. E aí, não bastasse, a série teve 4 temporadas. E ela teve um hiato de, sei lá, 10 anos. E depois lançaram mais uma temporada. E adivinha qual é o plot da temporada nova? Visão. Porra, cara. Que saco. Mas como é que é o nome da série? Prison Escape. Mas The Wire, ela é progressiva. Por exemplo, primeira temporada, eu já falei isso aqui também. Primeira temporada fala dos traficantinhos lá, o pessoal da vilinha lá que troca droga, a polícia tentando interceptar, na verdade a polícia tentando chegar nos mandantes, né, nos chefes. Então eles têm uma escuta lá, conseguem os equipamentos para poder descobrir onde é que tá o cara que é o Avon, né, que é o chefe da quadrilha. Aí na segunda temporada já muda, por exemplo, eles ainda tem esses caras aí esses traficantes, por exemplo, mas já tem outro cenário junto. Eles vão lá pro porto, sabe? Lá no porto onde chegam os containers, lá eles descobrem que tá chegando carregamentos suspeitos lá. Então eles começam a investigar lá também. Agora na terceira temporada, eu comecei recém o primeiro episódio da terceira, mas já tá entrando no âmbito político do negócio, sabe? Da cidade de Baltimore. Então ele mantém aqueles elos do passado, mas vai adicionando coisas novas com os mesmos personagens, sabe? Claro, sempre apresenta novos personagens, outros morrem, enfim. Mas ela vai progredindo as áreas onde ela tá trabalhando e atuando. Então não fica aquela mesma coisa de sempre, entendeu? Se repetindo, um ciclo se repetindo o tempo inteiro. A série se passa em Baltimore? Sim. Tu esteve lá? Não estive lá, mas Baltimore é uma cidade bem... Tem um porto em Baltimore? Sim, famosíssimo. Sim. Olha aí. Mas artisticamente ela é uma cidade que é interessante porque é de lá um grande autor, né, de livros de romance e tal. Que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele escreveu O Corvo, vocês vão lembrar? Sim. Não, o Edgar Allan Poe. É Edgar Allan Poe. Sério? É. Caralho. E... Edgar Allan Poe? Não é ele que inspira o cara do The Following? Boa pergunta. É ele mesmo. Minha mãe estava assistindo esses dias The Following e eu peguei isso aí. The Following. Vocês já assistiram The Following? Não, mas parece ser bem legal. É com Kevin Bacon. Isso. Utilizando ali as coisas aquelas dicas que ele acha que ele encontra nos livros do Poe. Isso. As mensagens. A Gabi chama o bandido lá, o cara que é o chefe da seita lá de Poe, né? Porque ele é... Poe. O joguinho aquele do celular. A batatinha aquela. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa assim, ó. Decidir a próxima série. E aí, por que The Office? Já olhou, Gustavo? Já. Tá, fechou. Essa série é muito boa. Mas como que a gente faria um podcast sobre The Office, cara? Exato. Um episódio. A gente pode fazer só sobre as entradas,
como é que fala? Cold Scenes, eu acho que é. Tem cada entrada uma mais maravilhosa que a outra. E é legal porque elas nunca fazem parte do enredo da série. Exato. Né? Do enredo do episódio. É tipo Simpsons com a entradinha no sofá. Exatamente. Cold Scenes que chama. Bah, e é memorável. The Office é muito bom, cara. A gente pode fazer um paralelo sobre The Office. Lembrando que acho que os episódios paralelos não precisam ter um episódio, entendeu? Um programa nosso. Pode ser dividido em mais do que um. Deixa eu te perguntar, Márcio, mas por que The Wire é parecido com Prison Break mesmo? O The Wire tem fuga de alguma coisa? Não é parecido, pelo contrário, é o contrário de Prison Break. Eles não estão presos. Prison Break é um ciclo que vai se repetindo, eles estando preso, tendo que fugir da prisão. Está preso, tem que fugir da prisão. Vai preso, o outro tem que fugir da prisão. Entendi. Mas é que assim, ó, não sei se vocês vão concordar comigo, mas filmes e séries que envolvem fugas de prisão são legais. Sim. Não, primeiro, pra mim é o seguinte, se Prison Break tivesse 2 temporadas, seria uma das melhores séries de todos os tempos. Não tanto, calma lá. Mas seria uma ótima série. Se arrependeu assim que acabou. Deixou a boca, né? Eu acho que muitas séries poderiam... Que na verdade o que a gente sabe, o que move uma produtora, um canal de TV a manter uma série no ar é a audiência, né? Tá dando certo, vamos manter. Eu acho que se destacam produções que a pessoa que tá desenvolvendo ali, claro que o dinheiro é importante e tal, mas ela tá mais preocupada em que a história dela tem um começo, um meio e um fim. E é isso, né? Vai dizer que Lost, por exemplo, acabou Lost. Não é muito mais legal a gente ficar teorizando, tentando, sabe, decifrar coisas que ficaram pendentes do que se tivesse mais 5 temporadas para explicar tudo ou algo do tipo? Eu prefiro ficar com essas dúvidas que gera debate, gera momentos de conversa sobre, do que essa insistência, sabe, em manter. Tá falando aqui alguém que assiste Grey's Anatomy até o final, né? Que não terminou ainda, no caso. Essa semana começa a 18ª temporada. Que exagero, nossa. Nunca assisti também, não posso falar. Cara, outra pergunta que eu tenho. É boa série. Tipo, é que ela sofre muito preconceito por ser... Preconceito, né? Não é um preconceito, mas tipo, as pessoas torcem o nariz pra ela porque é série de médico, porque é série de... Começa, né? Principalmente na primeira temporada. Começa com, tipo, jovens médicos. Pessoas jovens entrando no hospital, né? Recém-formados e tal. E aí tem bastante romancezinho, casinho, amorzinho. Mas, cara, eu meio que, apesar de tudo, eu tiro o chapéu pra Shonda Rhimes, que é uma grande redatora, né, de séries. Ela tem várias séries no currículo. Essa mulher é famosíssima. Como How to Get Away with Murder. Que ela faz... Vira uma montanha de dinheiro. E ela, cara, em 18 temporadas ela se virou bem, te dizer. Eu achava que a partir da 10ª temporada era ladeira abaixo, mas ela consegue renascer. E aí vai longe. Deveria chegar na 18ª temporada? Não concordo. Acho que já poderia ter acabado faz tempo. Mas eles devem fazer um cálculo lá da audiência que tem e vão continuando até que tenha pessoas assistindo, continua. E se a atriz quer continuar com isso... Mas exato, isso que eu tô dizendo, sabe? Tipo, olha a malhação aí, quanto tempo tem. Sucesso total. Mas vocês viram que a Globo anunciou hoje que tirou a malhação do ar? Não creio. Que ótimo timing, né? É impressionante. A Globo também anunciou que não vai mais comercializar a trilha das novelas, né, em mídia física. Nossa, que prejuízo pro público, né? Exato. Eu ia te dizer um negócio. Grey's Anatomy é parecido com ER? O que é ER? Aquela série do George Clooney. O George Clooney era médico, bem novinho. Eu não me lembro direito, eu lembro de ter assistido na TV, né, na TV aberta. Passava na Globo, né? Globo de noite, era plantão médico. Ele tava nessa série. Ele é o ator principal, né? Bem novinho.
Eu lembro da série e lembro que eu gostava. Acho que até um pouco por isso que eu gostei bastante de Grey's Anatomy. E mais ainda por isso que eu amo House, né? Dr. House. Incrível. Sei que tu gosta disso. Mas o Yari ia comentar é que teve uma vez que eles fizeram um episódio ao vivo. Ah, é mesmo? Passou na Globo, inclusive. E uma cirurgia ao vivo? Como é que eles vão fazer um episódio ao vivo? Eles não são médicos, eles são atores. Né? Mas eles fizeram um episódio passando ao vivo um plantão médico. Mas não teve cirurgia daí? Não, era eles tomando um cafezinho, passando dentro dos corredores. Um plantão médico de verdade, né? Não tem nada de especial, é só justo. Passando o tempo, dormindo. Beleza, cara. Quanto tempo a gente tem de... Exatamente isso que eu ia dizer. Acho que a gente finaliza, porque já temos aqui 1h46 de gravação. Bastante tempo. Daqui a pouco vai estourar o limite do meu tempo da internet aqui do hotel. Então a qualquer momento eu posso cair, tá? Não, mas a gente já vai terminar. Porque é o seguinte, a gente tem um Twitter. E agora a gente tem a Twitch. Twitter e Twitch. Nós temos o YouTube. O YouTube, se alguém pesquisar Conexão Novo México, ela não vai achar a gente, vai achar uns funk, vai achar uns caras dando tiro. Mas calma, é porque a gente não postou nenhum vídeo ainda. A partir do momento que ela começar a indexar, a gente vai aparecer na busca, né? Então, relaxa. Então aqui, eu acho que dá aqui o feedback rapidinho aqui pelo meu computador. Podemos transmitir todo episódio. Não teve problema nenhum na transmissão. E acho que a gente pode transmitir todos os episódios aqui na Twitch e depois a gente joga lá pro YouTube, joga pro feed para as pessoas assistirem ou ouvirem só o áudio. Acho que foi bacana, né? Legal. Próximo episódio o Gustavo vai estar com um microfone bom. O Max vai estar com o microfone mais perto da boca para não dar eco. Eu vou ter que conseguir uma luz, eu pareço um fantasma. Pegar um solzinho. Juntamente com o eco, daí faz parecer mais aí. Pegar um solzinho, né, Max? Pode ser também, ajuda também. A luz amarela é legal. Isso. Troca a luz aí por uma amarelita. E que mais? E no próximo episódio, então, como a gente vai fazer Bom, a gente vai decidir isso então, né? Fiquem ligados. No próximo episódio a gente vai falar ou da segunda temporada de Breaking Bad, que eu já deixo aqui um ganchozinho. O primeiro episódio da segunda temporada começa com aquelas cenas em preto e branco já. A série começa a inserir aqueles flash forwards, né? Inclusive a primeira cena da... É a mangueira pingando. E a piscina com o ursinho. Destroços. Né? E o ursinho passando, inclusive o ursinho tava... Resolvi prestar atenção pra ver se realmente tinha a ver com o Gustavo Fring, né? E tem, não? É o outro lado, né? O ursinho que tava espelhado por isso. Ah, tá, entendi. Não importa o lado, o que importa é o formato. Mas deixa aí, deixa assim, deixa estar. Então tá, gente, obrigado aí mais uma vez. Quem quiser pode comentar no post, ou melhor, no vídeo do YouTube. E aí o comentário pode vir a aparecer aqui, ser citado no começo do próximo episódio, né? Falando aí sobre o que achou da primeira temporada, o que achou do nosso episódio, o que achou. E aí no próximo episódio então, a gente vai ler o comentário que teve aqui no chat da Twitch também, né? Que é o Max do Oi. Que legal. Mas legal, já temos 4 seguidores com vocês. Nem eu sou seguidor do canal aqui ainda. Vamos ter 5. Então tá. Feito então? Valeu. Abraço, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.